Hoje nós vamos falar sobre fundamentos da correção. Eu tenho um texto que eu quero começar com vocês, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Ok? Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz: portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Hoje nós vamos ter uma análise do texto de Hebreus capítulo 12. E esse texto é um texto muito importante para se entender a mentalidade governamental e a mentalidade de reinado e sacerdócio. Mas para entender ele, você nunca vai entender Hebreus 12 se você não entender o contexto imediato dele, que se chama Hebreus 11. Em Hebreus 11, vocês sabem o que acontece em Hebreus 11, não sabem? É o texto conhecido como a galeria ou texto dos heróis da fé. Então, para você entender Hebreus 12, quando o autor diz, portanto nós também, ele fala, portanto nós também, se ele fala nós também é porque alguém já está incluso nessa sentença. Portanto nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Quando eu não entendia isso, eu pensava que rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhos, era um bocado de anjinho sobre as nuvens do céu, olhando para nós, para que a gente fizesse alguma coisa. Mas não é. Porque essa nuvem que rodeia a gente de testemunhos, é a nuvem dos heróis da fé do passado. E me encanta falar sobre os heróis da fé do passado, porque antigamente eles me maltratavam, mas agora eles me encorajam. Por quê? Porque no capítulo 11, nós temos os exemplos desses homens, a qual a Bíblia fala que eles fecharam a boca de leões, apagaram incêndios, derrubaram muralhas, venceram gigantes. São coisas espetaculares, não são? Atravessaram o mar a pé seco, são coisas espetaculares. Mas muitas pessoas, elas só focam nos feitos e esquecem o pacto. No Antigo Testamento, a gente precisa entender que Deus era um Deus que se movia por pactos. A plenitude da mentalidade dele, chamada Espírito Santo, não estava dentro do coração de nenhum homem. Era derramada sobre reis, alguns sacerdotes e os profetas. Alguns reis, alguns sacerdotes e derramada sobre os profetas. Então todo o povo, ele não tinha acesso à mentalidade de Deus. Então como Deus fazia para poder usar uma pessoa? Como Deus fazia para se relacionar dentro da estratégia do reino com os seus filhos? Como Deus fazia para usar os profetas, para usar os homens governamentais, para usarem os campeões da Bíblia? Como é que Deus fazia? Deus fazia por pactos. E se nós não entendermos os pactos, nós não vamos entender para onde Deus está apontando. Cada um daqueles homens, eles eram uma imagem exata de Deus. Se você pegar cada um elemento deles, é uma peça de um quebra-cabeça que vai montar a imagem de Jesus. Então, eles tinham que unicamente cumprir uma missão. Eles eram os homens de uma missão. Amém? Você está comigo? Amém? Eles eram homens de uma missão. Por isso Deus tinha pactos. Se você não entender esse tipo de coisa, você não entende como Deus se relaciona com eles. Você não entende por que Sansão está na galeria da fé. Por que Sansão estava entre os heróis da fé. Sansão, ele se depravou. Sansão, ele saiu do foco, ficou escravo de um outro povo. Se você olhar, talvez Sansão não fosse um modelo pastoral. Talvez quantos de vocês iam querer ter Sansão como pastor aqui na igreja? Hein? Pouquíssimos. Só que quando você para pensar que Deus é um Deus de pacto, e o pacto que Deus tinha com Sansão era para ele matar filisteus. Ponto. Pacto.
Então, a única missão que Sansão tinha era: mate filisteus. Cumpra o seu pacto. Qual era o pacto que tinha com Abraão? Abraão, anda na minha presença. Sai da tua terra, da tua parentela. O meu pacto com você é que eu vou te dar um filho. Então fica na sua, anda e me dá, e eu vou te dar um filho. É isso. Qual o pacto com Isaac? Cava poços. Qual o pacto com Jacó? Guarda a herança e multiplica sobre os teus filhos. Qual o pacto com Moisés? Liberta o povo do Egito. Então nós colocamos um bocado de coisa que Deus está cobrando, quando Deus é um Deus de pactos. Então a única coisa que Deus exigia deles era obediência. Então diga: obedecer é a maior forma de andar por fé. Às vezes você quer gastar 30 dias de jejum, 7 dias de oração no monte, mas você não obedece um direcionamento base que Deus deu para a sua vida. Um direcionamento base. Essa palavra vem sobre você e te desafia. Amigo, deixa eu te dizer uma coisa. A palavra do Senhor diz que a voz do Senhor, ela corta a penha. Sabe o que é penha? Penha é uma rocha. Então a Bíblia diz que quando Deus fala, Ele racha o coração, Ele quebra a pedra. Quando Deus fala, Ele produz, preste atenção, imagine um grande rochedo, uma grande rocha. A Bíblia diz, quando Deus fala, Ele corta a rocha. O que é que isso significa? Que a palavra de Deus nunca vai trazer conforto para você imediato. Nunca. Quando Deus falar, a primeira coisa que vai acontecer com você vai ter abalos dentro de você. É claro que há momentos que a palavra do Senhor também é conforto e consolo, mas a palavra do Senhor, quando ela vem, ela corta rochas. Isso significa o quê? Deus te desafia. Então, obediência é uma das maneiras de se andar por fé. Na realidade, é a única maneira de se andar por fé. A palavra do Senhor, ela fala em Hebreus, capítulo 5, versículo 8, que Jesus aprendeu a obedecer. Você consegue entender isso? Jesus não era Deus? Não era? Amém? Tem só 3 pessoas aqui. Jesus era Deus. E por que ele teve que aprender a obedecer? Justamente porque ele era Deus. Mas quando ele se tornou homem, todo homem tem que aprender a obedecer. Obediência não é uma coisa que se nasce. Obediência é uma coisa que se aprende. E tem uma coisa muito importante que nós precisamos pautar, é que a obediência e correção são elementos do reino eterno. Se você quer fazer parte do reino eterno, você precisa passar por obediência. Também você precisa passar por correção. Amém? Vocês estão comigo? Então, fundamentando isso, diga comigo: obediência e correção são elementos necessários para viver uma vida no reino de Deus. Baseado nesse fundamento, nós vamos começar agora a falar sobre 5 fundamentos da correção. Nesse primeiro tempo, nós vamos falar sobre 2, ok? O primeiro fundamento da correção que eu quero tratar com você é, primeiro, a correção sempre tem que ser instrutiva. Ok? Entenda uma coisa: se a obediência é um fundamento do reino, então às vezes você que está aprendendo, você faz o quê? Erra, não é? Todo mundo que está aprendendo alguma coisa, erra, não é? Todo mundo aprendeu a andar de bicicleta, é natural que você vai. Por quê? Está aprendendo. Da mesma forma somos nós, a nossa vida com Deus e na nossa vida humana. Nós estamos também aprendendo a obedecer. Só que vai ter vezes que nós vamos errar. Vai ter vezes também que nós vamos teimar. Vai ter vezes que nós vamos pagar para ver. Aí entra outro elemento do reino chamado correção. Daí a correção é algo que vai existir. Se você é uma pessoa que tem problema com correção, você terá problema com o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele usa a correção para te fazer crescer.
O reino de Deus, ele usa a correção como uma ferramenta pedagógica para fazer você chegar no nível que você não conseguirá chegar nesse seu atual estilo de vida. Então é necessário a correção. Então aqui nós vamos colocar alguns fundamentos, primeiro, para quem corrige. Por exemplo, quantos pais eu tenho aqui? Amém? Levante sua mão. Quantos discipuladores eu tenho aqui? Quantos pastores eu tenho aqui? Então a primeira coisa que nós, figuras de autoridade, e você que não é figura de autoridade, mas um dia será, não adianta, um dia será. Se não é na sua família, não quero ter filho, vai ser no seu trabalho. Alguma coisa você vai ter que liderar na sua vida. Não adianta fugir. Então você tem que aprender uma coisa: a correção sempre tem que ser instrutiva. Nunca se corrige para mostrar superioridade ou para exibir-se. Por exemplo, é muito comum o pai, ele vê o filho fazendo um pouco de bagunça, aí o que é que acontece? Ele quer mostrar para os outros que ele tem autoridade. Daí ele chega na frente de todos e dá um tapa na criança. Ele faz aquilo, ele impõe medo na criança, e o que é que acontece? Pelaquela imposição de medo, ele vai criar uma marca naquela criança. A marca naquela criança não é que eu tenho que me comportar, a marca naquela criança é: meu pai me humilha na frente dos outros, se eu errar, se eu aprontar. Então o que é que acontece? Essa pessoa fica retraída, ela tem medo. Quando chega na fase adulta, ela tem medo de tentar algumas coisas novas. Por quê? Porque ela acredita que Deus, se ela errar, Deus vai punir ela na frente de todos. Porque a autoridade não se usa para humilhar ninguém. Você não pode usar a correção para mostrar superioridade. Tem alguns líderes que às vezes querem mostrar serviço, né? Aí tá uma coisa acontecendo aqui, aí vem um pastor de fora, aí ele quer mostrar para todo mundo que ele coordena bem a igreja, que ele lidera bem, aí ele humilha um colaborador, ele briga. Nem pensar que é vocês não, que vocês merecem mesmo a sarrafada que eu dou em vocês. Tu também, tá sentado aí, mas tu também leva. Tá entendendo? Não faça isso que eu fiz agora. Só porque tu é pai, cara. Porque senão, cara, não quero deixar teu menino órfão. Mas já imaginou? Uma coisa eu tô brincando com o André, mas quantas vezes aconteceu um caso bem polêmico no Brasil recentemente, que um pastor foi pregar e ele pediu uma música, e um ministro de louvor não sabia qual era a música, e aquilo fedeu muito para o pastor. Porque o pastor, equivocadamente, eu não sei, não quero entrar no mérito da questão, só sei que ficou feio para ele, porque ele chegou e disse assim: não sabe tocar não? Tem que estar profissional, toca aí. A sexta de Beethoven aí. Sabe? Nem a primeira, né? Nem a primeira. Não, ele só sabe só essa aí. Ele só sabe essa aí. Vai aquela, eu sei qual é que tu vai tocar. Não. Aquela lá da negada. O tecladista fez isso. Coitado, foi embora. Não, coitado. O que aconteceu? Gente, hoje em dia, em época de rede, de internet, gente, o pessoal largou-lhe o aço no pastor. Por quê? Porque ele usou a autoridade dele para corrigir alguém de uma forma equivocada. Primeiro, se você quer a música perfeita, então você contrate alguém. Ou então você combine com essa pessoa. Agora você chega na lata, eu disse assim: ó, toca aí Pinduca. Tá entendendo? Toca aí Babal do Pandeiro, aquela, terceira do CD2. Gente, venhamos e convenhamos. A correção, ela sempre tem que carregar uma instrução. Diga comigo, instrução. Como eu sei se eu estou sendo corrigido? Se aquela correção por detrás dela tem um ensinamento. Vou repetir. Como eu sei se estou sendo corrigido? Se por trás daquela correção existe um ensinamento. Ok? Segundo ponto desse subponto desse ponto: nunca se corrige por expectativas erradas. Ok? Como assim? É muito comum a pais eles terem suas expectativas. O pai queria ser um engenheiro, não se formou, então ele coloca aquela expectativa
no filho. O pai queria ser um advogado, aí ele não conseguiu se formar, ele imprime aquela expectativa no filho. Então ele cria uma expectativa equivocada, porque apesar dos filhos serem nossos, nós precisamos entender que eles pertencem ao Senhor. Então antes de nós planejarmos algo para eles, Deus planejou na eternidade. E precisamos ter muito cuidado, isso é uma das coisas que nós vamos falar muito, quando a gente for falar sobre adolescentes de sucesso. Então a gente entende que às vezes aí, vem alguns exemplos, comparação, por exemplo, tu viu o fulaninho? Gente, entenda uma coisa, comparação é uma ferramenta do inferno, amém? Ela não funciona no reino dos céus, ela não funciona, a não ser não vou nem criar ressalvas aqui, que a comparação ela não é útil. A comparação ela gera ira, a comparação ela gera humilhação, a comparação ela gera competição, que é um problema muito sério no reino de Deus. Então quando eu entendo que comparação, expectativas altas, por exemplo, numa era de hoje, onde todo mundo tem que ser hiper informado, você tem crianças que contém uma facilidade cognitiva para desenvolver inúmeras outras coisas. Aí você olha, muitas vezes nós tivemos filhos aqui na Casa Amarela, todos próximos um do outro. Tem um menino que nasceu com 1 ano, tem um que tem 1 ano, e tem outro que tem 1 ano e 3 dias, tem outro que tem 1 ano e 30 dias. É a mesma faixa de tempo, não é? Só que de repente o que tem 1 ano, ele faz mais coisa do que o que tem 1 ano e 45 dias. E vice-versa. Daí você não pode usar isso como uma ferramenta de comparação, porque a gente começa a comparar o nosso filho. Poxa, fulano faz isso, Beltrano faz aquilo. E o que é que acontece, pessoal? Olha aqui. O que é que acontece? Acontece que você começa a criar expectativas altas para uma pessoa que vai se desenvolver naturalmente. Está entendendo? Ah, mas o filho do fulano é melhor do que o meu. Você precisa aprender a honrar aquilo que Deus te deu, porque Deus não deu o filho do vizinho, Deus deu o seu filho. Você precisa ser uma ferramenta, a sua correção precisa trazer instrução para ele, não humilhação. Você não pode imprimir em alguém seus desejos pessoais não realizados. Papai, julgue o seu coração, mamãe, julgue o seu coração, se você não está com a cobrança indevida ao seu filho, de uma frustração que ocorreu na sua vida. Isso é uma coisa muito séria, tá certo? Outro elemento que nós vemos acerca de a correção tem que ser instrutiva. Nunca se corrige baseado no erro, mas na justiça. Nunca corrija alguém, aprenda, nunca corrija alguém baseado no erro dessa pessoa, mas baseado na justiça. Como é que isso acontece? O erro, ele ressalta o fracasso, vamos ver isso. O erro, ele ressalta o fracasso e o pecado do indivíduo. A correção baseada na justiça, mesmo sendo severa, lembra ao indivíduo a sua identidade, a sua origem, destino e propósito em Deus. O que é que isso significa? Eu vou te dar um exemplo aqui. Um menino de 5 anos vai brincar na casa do seu coleguinha e ele pega o brinquedo que ele gosta muito, mas é do coleguinha, coloca dentro da mochila dele e volta para casa. Gente, isso não vou dizer, entenda, aqueles aqui estão perigosos aqui, eu vou ver enquanto eles não prestam atenção. Isso é algo normal dentro da formação da identidade da criança. Ela não entende os limites que cerceiam a sociedade da gente. Eles precisam ser aprendidos, ensinados, ok? Daí o menino, ele pega o brinquedo e coloca dentro da mochila dele. O que é que acontece? Você, com o seu alto padrão moral, quando o seu filho chega em casa, você olha, como você fez isso, Joãozinho? Joãozinho, eu vou dar agora os 2 exemplos. Primeiro, da correção no erro. Segundo, da correção na justiça. A correção no erro vai pegar o Joãozinho e vai dizer assim, ó, Joãozinho, isso é feio. Você é um ladrão. Que vergonha, João. Ou seja, ela ressalta o pecado, ela ressalta o erro e ela não trabalha a identidade. Isso é feio? Você é um ladrão? Que vergonha?
Já a correção na justiça, ela opera de outra forma. Veja como ela funciona. A correção na justiça, veja como é que ela opera. Joãozinho, você não pode fazer isso. Deus te criou para ajudar as pessoas e ser generoso. Você não é isso, pois você é um filho de Deus, bondoso como Jesus. Deus sonhou contigo e te projetou para ser generoso, João. Não para ser uma pessoa que vai tirar dos outros. Você está vendo? Eu estou dizendo que ele não pode fazer isso. Eu estou dizendo que é errado ele fazer isso. Eu posso até usar uma medida disciplinar bíblica chamada a vara para dizer isso. Mas o final da história é que a correção tem que produzir uma instrução. Eu não sou ladrão, porque eu sou um filho de Deus. Eu não estou levantando o erro, eu estou levantando a identidade. Você é um filho de Deus. Você não nasceu para fazer isso. Deus sonhou com você para fazer outra coisa. Então pegue o seu brinquedo, devolva. Entende isso? Porque a correção baseada no erro é a correção da lei, e a lei mata. A correção baseada na justiça é a correção da graça, e ela dá vida. Então, primeira coisa, diga comigo: a correção sempre tem que ser instrutiva. Amém? Segunda coisa que nós vamos falar: se não há correção, não há paternidade. Hebreus 12:5 diz: e vos já esqueceste da exortação, que vos admoestas como a filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido, pois o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo que recebe com o filho. Amém? Amém? Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Pois se você é filho de Deus, você tem que entender que ele vai te corrigir e também vai te açoitar. Ele não respeita os padrões políticos e ele não respeita o politicamente incorreto dessa geração, porque todo aquele que ele recebe como filho, ele açoita. É forte nessa palavra. Ele açoita. Está entendendo? Ah, mas eu não quero ser corrigido por Deus. Ah, mas eu não quero. Tudo bem. Você pode ser um filho, mas você será um bastardo. Vou te perguntar, você é filho ou você é bastardo? Você sabe o que significa bastardo? Bastardo significa gerado fora do casamento. Significa que você nasceu, mas você não é um herdeiro legal. Significa que você nasceu, mas você não tem direito à mesa dos filhos. A não ser que você passe por um processo de integração judicial, aí você agora é herdeiro. Você sabe como é que é o processo de integração judicial celeste de Deus para te ter como filho e você deixar de ser alguém que não é filho e passou a ser filho? Correção. Eu vou te explicar uma coisa. Teve muita gente que recebeu a palavra do reino, aceitou Jesus, nasceu, porque a igreja é fértil. A igreja do nosso Senhor Jesus, ela é fértil. O nosso Deus, ele é fértil. A Bíblia diz: o semeador saiu a semear. Ou seja, na eternidade Deus liberou a palavra da salvação, e a palavra da salvação está aí, ó. Ela alcançou seu coração. Você foi fertilizado, você nasceu no evangelho, a palavra do reino te encontrou, mas você não é legítimo, você é bastardo. Sabe por quê? Porque você não passa por um processo jurídico chamado correção. Como é que eu sei que eu sou um filho de Deus? Quando eu sou corrigido por Ele. E como é que eu sei que eu também sou filho de Deus? E quais são as ferramentas corretivas que Deus usa na minha vida? Pai, professor, discipulador, pastor, mentor. Se você não se sujeita a essas autoridades, então você precisa entender que você sim é um filho de Deus, sim você vai ser salvo, mas você não é legítimo. Você não é filho de verdade, herdeiro, recebedor de galardão e de herança do reino eterno. Então, se você tem problema com correção, você tem problema para receber as coisas do reino eterno, pois só se é filho legítimo nesse reino quando há correção. Vocês estão comigo? Se não há correção, não há filiação. Se não há correção, não há condição de ser filho.
Então, quando o seu discipulador, ele te corrigir, quando o seu pastor te corrigir, quando o teu pai te dá uma dura, tua mãe te dá uma dura, você precisa entender: Deus açoita todo aquele que Ele chama de filho. Então diga comigo: correção é sinal de amor. Amém? 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 A correção é algo essencial. Eu não teria chegado onde eu cheguei se não fosse elementos corretivos e ferramentas corretivas de Deus na minha vida. E hoje eu quero te falar sobre a importância disso. No nosso primeiro tempo nós falamos sobre o primeiro fundamento da correção. A correção sempre tem que ser instrutiva. O segundo fundamento que nós tratamos foi: se não há correção, não há paternidade. E o terceiro fundamento que nós vamos tratar agora é: o objetivo da correção é te fazer participante da natureza dele. Como nós estamos analisando o livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 9. Continue ainda aí com o seu celular aberto em Hebreus, capítulo 12, versículo 9. Te encorajo também a trazer um bloco de notas, tá entendendo? Porque esse período será um período muito instrutivo. Então é bom que você anote. Tem coisas que não estão na projeção, tá entendendo? Mas tem outras coisas que são acrescentadas aqui, que podem abençoar a sua vida. Isso é uma cultura que a Casa Amarela tem desenvolvido ao longo desses 7 anos e tem sido muito benéfica para nós. Acredito que vai ser benéfico para você que está chegando agora também. Mas nós queremos continuar a ensinar sobre isso. Ok, mantenha a sua Bíblia aberta em Hebreus capítulo 12, versículo 9. Além disto, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem. Ou seja, o autor Hebreus está dizendo que os pais naturais que você tem, eles foram dados por Deus para quê? Para nos corrigir. Diga: para nos corrigir. Amém? E os olhávamos com respeito. Veja o que a correção produz. A verdadeira correção produz respeito. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos e viveremos? Ou seja, o autor aos Hebreus está dizendo que quando você tem uma atitude humilde de receber a correção de Deus e dos pais, dos seus familiares, o fruto disso é viver. Não viveremos? Além disso, e viveremos, pois aquele que por pouco tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua natureza. Então aqui eu vou falar o terceiro princípio. O terceiro princípio: o objetivo da correção é te fazer participante da natureza dele. Diga comigo: a natureza de Deus é uma natureza de vida. E quando a gente fala vida, nós precisamos parar de achar que vida é uma coisa correlacionada só ao ambiente eclesiástico. Mas vida está correlacionado a tudo. Está correlacionado aos raios de sol que pegam em você, ao ar que você respira. Está correlacionado à maneira como você sai e anda no ônibus. Está correlacionado à maneira como você dirige o seu carro. Vida está correlacionada à maneira como você faz negócios, à maneira como você trabalha. Isso é vida, porque vida é tudo. Então, quando a gente começa a se submeter ao processo de correção do Senhor, a resposta e o pagamento disso será ser participante da vida dele. Ou seja, quando eu sou corrigido por Deus, eu começo a ser participante da natureza dele. A natureza de Deus é santa? É? A correção produzirá santidade. A natureza de Deus é verdadeira? É? Então a correção te fará verdadeiro. A natureza de Deus é próspera? Então a natureza de Deus produzirá prosperidade. A correção e a natureza vai produzir essa natureza. A correção, ela produz tudo. Deus, ele é um Deus de cura. Sim? Então a correção vai produzir a natureza de cura na sua vida. Vocês sabiam que muitas pessoas estão com problemas patológicos, estão com doenças, câncer, úlceras, problema nos nervos, por causa de não se sujeitarem a correções? Porque a correção produz vida. O rancor, a amargura, a rebelião produzirão morte.
A correção, ela tem o objetivo de desenvolver a vida de Cristo no indivíduo. Por que que você precisa ser corrigido? Porque a correção, ela mata o primeiro Adão, para poder o segundo Adão ficar forte. A correção, ela precisa matar, para que o segundo Adão se manifeste. E ninguém conseguirá matar o velho homem com elogios. Você não vai conseguir, seus pastores, seus líderes, seus pais, ninguém vai conseguir matar você com elogio. Elogio é bom, não é? Mas ele não transforma, não. Amém? Porque o elogio, ele aperfeiçoa o que tem de bom em você. A correção, ela aprimora e te livra daquilo que há de ruim em você. Um amigo, ele te elogia. Porque pais espirituais, porque mentores, discipuladores são importantes. Porque amigos vão dar um tapinha nas tuas costas. Nossa, você é legal, Fabrício. Você é legal, Theo. Vocês são demais. Agora o mentor vai dizer assim: vem cá. Senta aqui. Deus não te criou para isso. Porque a sua natureza é essa aqui. Para de vagabundagem. Não pense que a correção é um pacote de algodão doce. Correção, a Bíblia diz que ela é amarga no começo. A correção é uma árvore de semente amarga, mas o fruto dela é doce. Se não fosse as correções que eu tive ao longo da minha vida, eu não estaria aqui. Quantas vezes eu já recebi correção e repreensão na minha vida do meu mentor? Eu já recebi uma repreensão do meu mentor que eu fiquei com febre. Eu tive uma conversa com ele e ele me quebrou tanto naquela conversa que eu saí e fiquei quase 2 dias com febre, tragando aqui. Mas eu entendo que aquele que ama a correção, ele ama o conhecimento. E a Bíblia diz que o sábio ama a correção. E eu entendo que a correção faz parte de um processo instrutivo. Então foi quando eu parei de pensar assim: cara, ele não quer falar isso para me maltratar. Qual objetivo ele ganha nisso? Ele não ganha nenhum. Só tem uma razão para ele fazer isso: é para que realmente eu seja transformado. E quando eu entendi isso, a natureza de Deus veio sobre a minha vida. É muito interessante que dentro de um processo pedagógico de correção, e a gente vai falar muito disso na semana que vem, eu não quero entrar nisso porque isso é um campo minado, que a gente entra nele e depois vai falar mais sobre a correção infantil. Mas é muito interessante a gente entender, as pessoas falam assim: é um anjinho, né? É um anjinho. Não, não é um anjinho, é um Adãozinho. Porque quando ele nasce, eu te garanto, com meses, eles já mostram a natureza de Adão. Com meses. Tira alguma coisa deles para você ver. Agora na Casa Amarela, como todos eles estão numa fase, assim, um ano e meio, o que é que está acontecendo? Todos eles agora já manifestaram o espírito do anticristo, que a gente vai falar semana que vem. Sabe qual é o nome dele, gente? Birra. A birra é a primeira emanação do espírito do anticristo operando na vida de uma pessoa. Porque a partir dali se desenvolvem todas as outras coisas. Então começam os processos de correção e repreensão. Você acha bonitinho quando ele se joga, você acha bonitinho quando ele pega a comida e joga longe. Você tem que entender que ali é o velho Adão sendo potencializado. E a gente fica no processo. A correção, ela deve continuar até que não haja mais justificativas. A correção tem que seguir. Mas o coitadinho, não, a correção ela tem que seguir. A correção ela tem que seguir. A gente vai falar disso semana que vem, mas é interessante que pais entendam que a primeira necessidade que vocês têm na vida é de gerar Cristo no filho de vocês. E vocês não vão fazer isso jogando eles na escolinha da igreja. Vocês não vão fazer isso botando o videozinho do 3 palavrinhas para eles assistirem. Vocês não vão fazer isso. Vocês vão fazer isso sendo pais. E o amor corrige, tá certo? O amor corrige. Há uma grande decepção moral e uma grande falha e ruptura moral que existe nessa geração. É porque essa geração ela tem um compromisso em ser melhor do que os seus pais no passado. Isso é um grave problema, porque você não tem que ser melhor do que o seu pai, você tem que ser igual a Jesus.
Quando você desenvolve um pensamento, eu quero ser melhor do que o meu pai com o seu filho, não se preocupe, daqui a 30 anos ele vai estar querendo ser melhor do que você para o filho dele. Então nós precisamos desenvolver uma paternidade que é real, que é baseada em erros, que erra e pede perdão. Eu já pedi perdão para o Gui, eu já errei algumas vezes com ele, sentei ele, me perdoa, papai errou, errei nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, já pedi. E você pode dizer assim, nossa, mas não tem nada a ver, tem, porque ele tem um espírito, e o espírito dele entende. Ele estava com alguns comportamentos, e eu e a Samara, nós entendemos que foi culpa de uma falha nossa, porque também pai e mãe, não carreguem o fardo de serem perfeitos, porque vocês não serão, e vocês precisam entender que um pai e um filho estão sendo aperfeiçoados, num processo chamado família. Você está aprendendo a ser pai, e seu filho está aprendendo a ser filho. Então os dois estão se aguçando. Então o Gui estava com um processo, estava uma situação chata, e eu entendi de pedir perdão para ele. Eu e a Sam, quando nós pedimos perdão, toda a situação mudou. O espírito dele entendeu. E as coisas começaram a fluir. Então nosso objetivo como pai é extrair o homem espiritual de dentro da criança, de dentro do discípulo. Extrair, a gente precisa tirar. Entenda uma coisa, quando você vai procurar diamantes, eles são encontrados polidos, limpinhos, dentro da natureza, dentro das cavernas. O ouro, ele é encontrado de forma, polidinho, brilhosinho. Você já viu como é que se encontra ouro? Tem que colocar a mão na lama, tem que usar picareta, tem que bater, tem que talhar, depois que tira, tem que lixar, tem que colocar no fogo, é um processo, coloca no fogo, coloca no forno, queima, tira impureza, lixa, trabalha, até que se chegue, para o ouro chegar nisso aqui, tem um trabalho grande, da mesma forma para que a natureza de Cristo seja exposta na vida do seu filho, na vida do seu discípulo, existe um trabalho que é grande, e esse trabalho é extrair Cristo dali. E como se faz isso? Com a correção. Será necessário ferramentas corretivas de Deus para amadurecer o segundo homem, amadurecer. Por isso que nós precisamos ter essa mentalidade de desenvolvimento. Pais, preste atenção nisso, não podem negar a correção aos seus filhos. Isso aqui é algo muito importante, por causa de promessas interiores ou promessas a terceiros. Vou explicar. Diga comigo, pais não podem negar a disciplina e a correção aos seus filhos por causa de promessas interiores ou promessas a terceiros. Meu pai me bateu muito, nunca vou bater no seu filho. Vai. A Bíblia diz que o filho que não tem repreensão, ele será vergonha para a casa de seus pais. Crie uma criança sem repreensão para você ver a vergonha que um dia vai bater na sua porta, a vergonha que um dia você vai ter com a polícia chegando na sua porta, com o credor chegando na sua porta. Não dê freio para o seu filho e compre tudo o que ele quer. Não dê. Para você ver a geração irresponsável que você vai criar, que faz estraga um cartão, extrapola tudo. Daí, um dia a conta, quem vai pagar? Você. Por quê? Porque você foi injusto, porque você foi cruel, porque você fez uma promessa interior e você não permitiu que Cristo fosse gerado nessa pessoa. Você formou um adulto irresponsável, que não tem noção de consequência. Você não usou a ferramenta da correção. Essa criança cresceu sem frustração. Quando ela chega numa etapa dessa da vida, que ela precisa tomar decisões seríssimas, ou então ela é despedida, ou então ela tem a sua empresa que ela iniciou, o seu negócio quebra, sabe o que ela faz? Ela enfia uma bala na cabeça, sabe por quê? Porque ela não sabe lidar com frustração, e a frustração é um elemento essencial para a formação do indivíduo. A gente estava vendo lá, essa semana a gente teve que ficar muito junto, né? Eu tive que, como eu moro no Icaraí,
Eu tive que ficar vindo muito, eu fiquei na casa dos pastores, da Jamile e pastor Jacaúna, durante o dia, resolvendo algumas coisas. E o Gui e o Davi ficavam juntos, né? Aí o pastor Felipe estava me falando que botou o Davi de castigo, né? Aí botou ele no sofá. Aí ele foi descer, aí quando ele virou a perninha, né? Pra descer, a Jamile, epa! A pastora Jamile, epa! Aí ele, já tava virando, né? Aí botou o pé no chão, aí rebobinou. Eles entendem. Sabe por que isso é necessário? Frustração. Ele entender que ele se frustrou porque o que ele queria ele não pode descer. Só que o que acontece? Depois que passa essa frustração, ele, amém, a vida continua. Isso ensina um princípio para ele. Às vezes o Gui quer sair para brincar e não é hora de ir, é hora de dormir. Fica frustrado. Tem uma ferramenta de discipulado das trevas que, se a gente não tiver controle, vira ferramenta de discipulado das trevas. Porque a gente pega o iPad, pega o celular, pega a televisão e transforma em discipulador dos nossos filhos. E você precisa entender que precisa ter tempo, você precisa coordenar a quantidade de informação que seu filho recebe por dia, para que ele não se torne alienado. Então o que acontece? Quando chega o momento que acabou a cota do Gui por dia, quando a gente tira o celular ou desliga a TV, tá entendendo? Deixa eu ver uma coisa aqui, se tem paz aqui de verdade. Patrulha Canina! Tá vendo? Você não sabe, te garanto, você vai saber. Você vai saber. Esse menino é louco por essa patrulha canina. Tá entendendo? E aí o dia todinho, eu fico com a música na minha cabeça. Patrulha canina. E aí fica na minha cabeça rodando. Patrulha canina. Eu tava aqui cantando quase que eu digo. Patrulha canina, patrulha canina. Aí, se deixar, ele quer passar o dia inteiro na patrulha canina. Mas só que eu tiro. Não, você não vai assistir. Gente, na hora, o desespero da pessoa. Calma, você vai suportar essa frustração. Sabe o que acontece? Nesse processo, ele entende o poder do não. Que não dá agora, mas depois vai dar. Isso é essencial na vida de um adulto. O que está acontecendo? Uma geração que cresceu sem ferramenta corretiva chamada não. Ela cresceu sem a capacidade de frustração. Ela tenta uma promoção, não consegue. Ela tenta um curso, tenta passar num curso preparatório, ela não passa. Aí o que ela faz? Ela aprendeu pela frustração, ela aprendeu, amém, não deu agora, mas vai dar depois. Vocês entendem como essa ferramenta de correção, ela é poderosa? Por isso que a gente não pode dizer, eu não vou corrigir, eu não vou fazer isso. Eu não vou. Porque fizeram comigo, eu não vou fazer. A gente faz muitas promessas e a gente precisa ter muito cuidado. Sabe, tem pessoas que abrem a boca e falam assim, eu nunca farei isso, eu nunca farei aquilo. E você precisa entender que às vezes as promessas se quebram. E é muito complicado quando elas se quebram. Muito complicado. Você precisa entender que as circunstâncias são outras. Por exemplo, às vezes eu estou lá, eu estava lá na área do condomínio, conversando com o inquilino, eu conversando com o inquilino aqui, e eu fiz uma promessa, eu nunca vou gritar com o Gui, né? Nunca vou gritar, porque vem toda a questão dos educadores, né? Não se educa com grito, né? Não se educa, porque o grito imprime uma série de traumas e tal. Eu estou conversando com o homem e o Gui aqui do meu lado, e eu conversando com o homem aqui, falando inquilino, querendo marcar na quadra de futsal lá, vamos marcar, eu trago o time aqui que eu tenho, e tu monta o teu, a gente traz o pessoal. Nesse intervalo, quando eu olho, mais ou menos assim, quase 100 metros, o Gui está na baia dos cavalos, dando de comer na boca do cavalo. Gente, naquele momento o espírito do Flash veio sobre mim. A Ohana disse, só viu o sol, dizendo assim, meu Deus! E eu cheguei, Guilherme! Tira a mão da boca desse cavalo! Como é que tu faz isso com um ano e 6 meses? Aí ele fez como...
quebrei minha promessa. Quebrei minha promessa. E aí, eu deixei de ser pai dele porque eu quebrei essa promessa? Não, sem fardo. Tá bom? Agora entenda isso, não viva, não crie pessoas, não crie filhos, não discipule baseado em promessas interiores, baseado na voz do Senhor que você precisa aconselhar. Quarto conselho, quarto fundamento da correção. Vamos relembrar. Primeiro conselho, a correção sempre tem de ser instrutiva. Segundo conselho, se não há correção, não há paternidade. Terceiro conselho, não faz eu quebrar um fundamento da correção. O objetivo da correção é te fazer participante da natureza de Deus, amém? Quarto conselho, a correção produz uma colheita poderosa. Quem quer uma colheita poderosa aí? Então você precisa entender que Deus não vai pedir só para você ser corrigido, Deus também tem uma colheita nisso. Veja uma coisa, o texto diz o seguinte: na verdade, nenhuma correção, de Hebreus 12, na verdade, nenhuma correção parece no momento, é depois do 4, filho, pode passar. O próximo texto, depois do 4. Na verdade, depois do 4, seguido, na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois produz um fruto de paz e justiça nos que por ele têm sido exercitados. Tem aí na sua Bíblia, em Hebreus 12? Na verdade, nenhuma correção, preste atenção no que o autor está dizendo, ninguém que vai ser corrigido vai terminar, ninguém, vamos entender, o autor aos Hebreus está dizendo, ninguém que vai levar uma sapecada, ninguém que vai ser chamado na chincha, vai sair assim, é legal demais, cara, ser corrigido, é muito bom, ai meu Deus do céu, é muito bom levar esculhambação, tu é doido mesmo, é bom demais, cara, não vai ter, parece no momento ser motivo de gozo, porém motivo de tristeza, está entendendo? Eu vejo na cara das pessoas quando eu digo assim, fulano, eu quero conversar contigo, pronto, está entendendo? Um dia uma irmã, eu falei, eu queria conversar, mas era tipo assim, ó, era uma coisa tipo assim, ou é porque a chave da casa amarela ficou contigo, era tipo isso, uma coisa assim, aí eu liguei, eu quero conversar contigo, só falei, rapaz, eu esqueci, deu 2 dias, me mandou uma mensagem quase meia-noite, pastores, é porque vocês dizem que querem conversar comigo, e eu estou orando, eu entendi qual é o problema, eu disse, aí eu ouvi, né? Amém, irmã. É isso aí mesmo. Por isso. Tá entendendo? É isso aí. Tu já entendeu tudo. Eu nem preciso mais conversar contigo. Aí ela disse que Deus ministrou ela. Eu vou me meter? Não me meto. A correção produz uma colheita poderosa. Ela é amarga, mas o fruto é doce. As pessoas perguntam: por que não há paz na minha vida? Muitas pessoas se fazem essa pergunta: por que eu não tenho paz na minha vida? Se eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, participo de uma igreja, por que não há justiça do reino na minha vida? A pergunta, na realidade, a pergunta correta era para ser essa: eu me submeti às correções na minha vida? Dos meus pais, dos meus parentes, dos professores, dos discipuladores, dos meus pastores? Por quê? Porque a Bíblia aqui está dizendo que a correção produz tristeza no início, mas depois produz um fruto de paz, produz um fruto de alegria em todos que neles são exercitados. Então o que é que eu estou vendo que acontece? Eu estou vendo é que muitas pessoas hoje se encontram numa condição de vida sem paz, sem justiça, sem prosperidade, sem alegria. Sabe por quê? Porque não se submeteram a processos corretivos. A mãe está falando: fulaninha, não casa. Fulaninha. A liderança olha e fala assim: Beltraninha, tu está na igreja, Beltraninha, cuidado. Como eu já vi em inúmeros casos,
Beltraninha, fulano não é da igreja, Beltraninha. Mas ele é gente boa e tal, mas é droguinha. Ele vai mudar, eu vou ajudar ele a mudar, o Zé Droguinha. Não aceita o processo corretivo. Aí depois, a gente não olha agora não, gente. A gente tem que olhar daqui a 20 anos. Aí a gente tem que fazer o somatório. Estava com um problema familiar. Um familiar meu estava dando trabalho, aprontando. E eu conversei com minha mãe acerca desse familiar e tal. E nesse dia, eu e minha esposa tivemos uma conversa com meus pais acerca dessa pessoa. Daí terminou, eu fui pro shopping, né? Tava tarde, não tava nada pronto. Eu fui pro restaurante que eu gosto no shopping. Eu queria, aquele dia era um dia, era alguma coisa especial. Eu disse, não, eu não queria simplesmente sair assim, vamos comer algo, vamos comer algo melhor. Daí a gente foi para um restaurante no shopping. E quando a gente chegou lá, eu quis sentir condenação. E quando eu estava comendo a comida, eu comecei a pensar, poxa, eu estou comendo isso aqui. E aquele meu familiar agora não tem nada. Na hora Deus disse assim, ó, alto lá. Eu não permito que você dê acesso a esse pensamento à sua vida. Eu disse, por que, Senhor? Porque quando você tinha 17 anos de idade, você escolheu viver por mim, não escolheu? O que é que fulaninho escolheu? Escolheu curtir, ir para a droga, ir para as festas. Com 18 anos você estava no campo missionário. Com 17 anos você estava no campo missionário. Você estava pregando o evangelho. Você estava estudando sua Bíblia. Você estava trabalhando em plantação de igreja. Você abriu mão da sua juventude para pastorear pessoas. Você começou uma igreja no quintal da sua casa. Quintal não, na varanda da sua casa. Você acha que eu não conto essas coisas, não? Enquanto isso, do outro lado, seu familiar estava fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui. William, o que o homem plantar, isso ele colherá. Se você está comendo isso aqui agora, é porque eu dei a você. Não foi o homem, nem foi seu esforço. Porque eu sou um Deus que eu não nego honra a quem merece honra. É cruel, irmãos. É duro, irmãos. Mas é a verdade, irmãos. É a verdade. Quantos filhos estão querendo justificar a sua rebelião, pegando a mensagem da paternidade e usando ela como subterfúgio para acusar os pais? Quantos filhos? O cara vem aqui e escuta que o pai tem que ser amoroso, que o pai tem que ser isso, que o pai não pode gritar, que o pai não pode fazer isso. Aí o que acontece? Ele aprende isso e começa a usar como justificativa. A psicologia moderna começa a falar que os fracassos que essa geração tem, não a psicologia moderna, perdão, remova essa palavra, mas o sistema cultural ao qual é imposto essa sociedade, começa a vitimizar, é uma cultura da vitimização. Eu sou vítima e não sou vítima porque é minha culpa. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é da sociedade, a culpa é do rico, a culpa é de quem tem terra, a culpa é do dono do supermercado, a culpa é de todo mundo, menos minha. Menos minha. Não estou falando que não existe mazelas sociais que precisam ser sanadas. Existem sim, precisam ser sanadas sim. Mas nós temos uma geração que se vitimiza por tudo e não assume as responsabilidades dos seus erros. Não assume. Por que você quer sair de casa? Você quer sair de casa porque você é rebelde, não é porque é culpa dos seus pais. E daí pais ficam opressos. Não é um, nem dois, nem três casos que eu vejo isso. Você que está me assistindo aqui, você que está ouvindo essa palavra agora nesse momento, eu preciso dizer para você que você não pode levar nas costas e não vai conseguir entrar no céu com seus filhos nas costas, porque essa decisão é dele. Cada um entra por si no reino eterno. Cada um entra por si. O que você pode fazer? Você pode orar. O
que você pode fazer? Você pode pedir misericórdia ao Senhor. Mas o conselho que eu te dou, entregue seu filho nos processos corretivos do Senhor. Porque se você não conseguir corrigir ele, se preocupe não. Tem a tia Vida. A tia Vida, meu filho, ela ensina rapidinho. A tia Vida, ela ensina de uma forma como ninguém ensina. Ah, como ela ensina. Ah, miserável. Ela ensina. Ensina não, gente. Ensina. Ela bota. Meu amigo, sabe uma coisa interessante? É que o filho pródigo chegou e disse assim, ó: pai, eu vou me embora. Cadê a minha herança? Aqui, ó. Desculpa, eu não estou inventando isso não, é a Bíblia. Não caminhe com quem não quer caminhar com você, inclusive se for seu filho. Dói? Dói. Mas você precisa entender que quando um pai entrega o filho, ele não está entregando na mão do diabo, ele está entregando na mão de Deus. O pai do filho pródigo entregou, ó, pá, pode ir. E a Bíblia diz que todo dia ele saía e esperava. Isso significa a posição do pai de confiar no Senhor e orar e entregar. E o processo que ele passou lá fora foi essencial para ele dizer assim: rapaz, eu vou voltar. Eu vou voltar. Sabe por quê? Porque pimenta nos olhos dos outros é refresco. Agora quando é no nosso, a gente volta. Está entendendo? É um processo que todo pai, todo jovem se casa. Todo jovem, todo adolescente fica com raiva porque o pai reclama da luz, até que ele casa e chega o primeiro prêmio do casamento, uma contazinha. Chega. Qual é? Não, é Nel. Chega aqui, ó, pá. Aí ele entende, tá entendendo? Papai, mamãe, eu sei que é duro, eu sei que é difícil, mas entenda uma coisa: você também foi vítima no processo. Deus está te restaurando, tá entendendo? Não imponha para você essa culpa. A gente precisa entender que os nossos filhos, a gente precisa entender, às vezes, nossos filhos, por mais que a gente não queira, mas às vezes eles têm o mal dentro deles, e esse mal se chama velho Adão. E o processo que Deus usa para tirar esse velho Adão é um processo de correção, tá entendendo? Vai para o mundão, Deus quebra, depois volta mole, bem molinho, aí quer, tá entendendo? Então esse processo é extremamente interessante para você entender que Deus ele tem uma colheita. Agora eu quero que você veja o que é que a Bíblia fala sobre as pessoas que repreendem o processo de correção na vida deles. Provérbios 13:18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será honrado. Quer ser abençoado? Quer ter um casamento feliz? Quer ter uma vida próspera? Quer ter um ministério próspero? Receba correção e repreensão. Essa é a chave. Porque o que guarda a repreensão será honrado. Quinto e último elemento: a correção precisa ser amada para que produza cura e crescimento. Vemos o texto: portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. A correção é uma árvore de semente amarga, porém seu fruto é doce. Eu vou te explicar uma coisa: se você não aprender a obedecer e amar a correção de autoridades que você vê, você nunca vai conseguir obedecer uma autoridade que você não vê. Se você não consegue se sujeitar a um ensino de um pastor, de um pai, de um familiar, como é que você vai poder abrir a boca e dizer assim: eu creio em Deus, eu obedeço a palavra de Deus? O meu nível de obediência ao Senhor e a minha relação com o Senhor mudou depois que eu comecei a entender que a pessoa que Deus plantou na minha vida para cuidar da minha vida, a obediência ela não pode ser parcial, a obediência precisa ser integral. A obediência também não pode ser demorada. Tem pessoas que obedecem, mas obedecem depois de 5 anos. Tem pessoas que estão 5 anos atrasadas no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque elas não querem desobedecer, mas elas demoram. Diga comigo: a unção tem um tempo. A temporada também tem um tempo. Então às vezes Deus está falando para ti: faz isso, faz isso. Só que tá bom, Senhor, tá bom, Senhor, tá bom, Senhor. Quando tu for entrar naquela temporada, quando tu passar para ela, ela já se passou.
tu perdeu a unção. Por isso que tu precisa entender, recebe os processos corretivos na tua vida. Aguenta. Jesus, o último momento da vida dele, ele estava no Getsêmani, que é a prensa da oliva. A prensa da oliva. É quando, naquele momento, a Bíblia diz que ele vem ali, está suando sangue. Ali é um nível de agonia muito grande. E esse nível de agonia, Jesus estava ali obedecendo, na prensa da oliveira. Sabe por quê? Porque se coloca a oliva dentro de um tonel de pedra e vai moendo ela. E aquela ação de moer vai produzindo azeite. Você quer azeite, então você vai precisar ser moído. Nessa manhã nós finalizamos essa primeira ministração, essa primeira aula. Se você entende que em algum momento da sua vida você rompeu um processo de correção e você desobedeceu, quer seja pai, mãe, mentor, não queremos trabalhar com condenação hoje, mas nós queremos trabalhar com restauração. Você precisa amar a correção, você precisa colocar ela num local de governo. A Bíblia diz, o sábio ele pega a correção e coloca no pescoço. Toda vida que a Bíblia falar de colar, ela está falando de governo. Então você precisa deixar que aqueles que te corrigem te governem, porque isso vai ser o melhor para você, vai produzir. Se você entende que você precisa romper com a desobediência, eu quero te convidar a vir até aqui à frente e dizer: Jesus, o meu coração é teu. Não tenha vergonha, sabe, eu acho que hoje é uma manhã de arrependimento. Essa história conta a história de uma noiva que ela não abriu a porta no momento correto. O noivo veio ao encontro dela, mas ela não abriu a porta. E depois ela teve que se sujeitar a um processo corretivo para poder encontrar o seu noivo. Eu acho que você está vivendo esse processo agora. Talvez a falta de correção te trouxe para um ambiente de necessidade. E você se vê sem recurso. Você se vê quebrado. Mas teu Papai Celeste está hoje aqui para te restaurar. Mas Jesus está vindo. Talvez você está em trevas, mas Jesus está vindo. Talvez seu coração está tremendo, mas o seu Rei está chegando com um colar de graça e honra.
Bem no meio da noite. Levanta e resplandece. Meu coração. Bem no meio. Quando vi você partir, me apressei pra te dizer: eu sou teu, eu sou teu. Me apressei pra te dizer: eu sou teu, eu sou teu. E eu pago os meus votos, não volto atrás. Eu queimo as pontes que me afastam de ti. Eu pago os meus votos. E eu queimo as pontes que me afastam de ti. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Se seu pai está aqui, se sua mãe está aqui, você entende que falhou contra eles e não se submeteu a processos corretivos, você precisa procurar ele agora. Procure seus pais agora. Deus está convertendo o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos aqui nessa manhã. Se seu pai não está aqui, é necessário que ao terminar essa reunião, imediatamente e não demore, você pegue seu celular e ligue para eles. Peça perdão. Pastor, ele não vai entender. Não tem problema, não tem a ver com eles, tem a ver entre você e Deus. E se você entende que você falhou para com Deus no seu processo corretivo, se você entende isso, você precisa fazer esse voto diante do Senhor. Senhor, eu pago os meus votos, não volto atrás. Eu estou queimando as pontes. Diga comigo, eu queimo as pontes. Eu estou queimando as pontes. E diga comigo, a partir de agora, eu sou teu. Eu sou teu. Eu não vou voltar atrás. Amém. Faça disso sua oração. Pago os meus votos, não volto. Eu queimo as pontes que me afastam. Eu pago os meus votos. Eu queimo as pontes que me afastam de ti. Eu sou teu. Senhor, muito obrigado por essa reunião, muito obrigado por esse começo. Nos ajuda, Pai, a entendermos e sermos exatos. Recebemos o perdão do Senhor. Hoje o Senhor tem uma palavra para você: eu te perdoo, eu não te condeno. Eu te perdoo, eu não te condeno. Eu tenho a capacidade de organizar a bagunça da sua vida. O Espírito do Senhor não é um espírito de condenação.
Lembre-se, primeiro fundamento da correção, ela sempre vai produzir uma instrução, nunca condenação. Deus pode colocar em ordem todas as coisas. Lembre-se, a terra estava um caos e Deus disse, Jesus. Você precisa entender, porque Ele era o verbo. Deus disse, haja luz. Quando Ele disse, haja luz, Ele estava liberando Jesus. E tudo foi colocado em ordem. Receba o perdão do Senhor, porque Ele faz nova todas as coisas. Senhor, nós ministramos o perdão sobre o Teu povo. O perdão real. O perdão do Rei. Eu também quero orar pelo perdão de dívidas. O Senhor está perdoando dívidas morais. O Senhor está perdoando dívidas financeiras. Alguns de vocês aqui vão ter dívidas perdoadas, porque essas dívidas são consequências de atitudes que vocês tomaram irresponsáveis. Mas o Senhor te ama e a correção dele traz uma instrução sobre a sua vida. Então o Senhor vai também perdoar. Vai chegar uma carta pelo correio dizendo, essa dívida está perdoada. Você não vai acreditar em primeira instância, você vai ligar para o banco e o banco vai dizer, não, está perdoada mesmo, de verdade, não consta nenhuma dívida. Sabe por quê? Para que você saiba que Ele te escolheu e Ele também te amou. Por isso Ele te perdoou. Em nome de Jesus, que o Evangelho da Graça, a mensagem da cruz estejam sobre todos vocês. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Pra cima, Operação Rebeca.